Nesta semana em Minha Fortuna é Te Amar. Vicente está desesperado e Olga continua insistindo que o rapaz está equivocado em ter se apaixonado por Natália, pois ela vai voltar com seu esposo. O rapaz diz que ele e a namorada já conversaram sobre isso e quer ir embora. Porém, a manicure diz que o tal encontro com Verônica foi pura armação para que ela pudesse sair sozinha e deixou seu celular de propósito para que não fosse localizada. Ele liga para o celular da cozinheira e Cláudio atende, contando que Verônica está fora do México e tudo não deve ter passado de um engano. Já embriagado, o infeliz aproveita para dizer que sente muito desiludir o rapaz, mas Natália foi se encontrar com seu marido. O rapaz fica furioso e conta a Olga que ela tinha razão, pois Natália mentiu e realmente foi se encontrar com seu marido. Depois da saia justa, Natália resolve se pronunciar e diz que não tem nada contra as filhas perdoarem o pai, pois elas não têm nada a ver com os problemas do casal, porém diz que, com o tempo, talvez possa perdoá-lo, dependendo de seu comportamento. A mulher deixa claro que jamais vai voltar a ter alguma coisa com o marido. E enquanto Vicente é ainda mais envenenado por Olga, Adriano dá mais um golpe e pede às filhas que o deixem a sós com sua mãe. Quando ficam sozinhos, Adriano recebe uma ligação de Olga, mas não atende. Natália manda o homem responder a chamada, e na verdade é Vicente, dizendo que está preocupado com Natália, pois não sabe onde a namorada está. O Coringa responde que a mulher está com ele em um hotel e pergunta se o rapaz quer falar com ela. Natália atende o celular, explicando que esqueceu seu telefone em casa e dizendo que explica tudo a ele pela manhã, pois está fora da cidade. Mas, magoado, o comerciante diz que ela não precisa explicar mais nada. Ao desligar o telefone, o rapaz começa a se sentir mal com tanto sofrimento pelo que descobriu e a manicure trata de consolar o rapaz. Enquanto isso, na pensão, Gustavo resolve dizer a Sol que não pretende ter um filho. No meio do nada, Olga continua agarrando Vicente, dizendo que ela pode ajudá-lo, e por mais que o rapaz resista, ela tenta beijar o rapaz, que não quer saber da mulher e a rejeita, dizendo que não sente nada por ela. A garota chega a sugerir que os dois vão para um motel para que possa consolá-lo. Escondido, Simba escuta tudo. Vicente grita que não quer nada com ela, mas a garota continua insistindo. E na pensão, Gustavo, que não teve coragem de contar que é estéril, diz a Sol que ela está muito velha para ter um filho, explicando que tanto ela quanto a criança podem ter complicações. Chorando, a cabeleireira diz que quer ter um filho, mas o mecânico deixa claro que com ele, isto não vai acontecer. Olga, por sua vez, finalmente consegue beijar Vicente. Ela continua colada no rapaz, que mal consegue ficar em pé. De repente, a infeliz deixa escapar que quis ir junto com ele, pois assim o rapaz não estaria sozinho e ela poderia consolá-lo em seus braços, e o rapaz se dá conta de que ela sabia o que ia acontecer. Furioso, ele diz à moça que agora entende tudo o que aconteceu e que ela e Adriano fizeram um acordo, esperando que ele fosse cair aos pés dela quando soubesse que a namorada estaria com o marido. A moça argumenta que foi Natália quem mentiu para ele e não tem nada a ver com isso, porém, perdendo totalmente a paciência, Vicente grita: "Eu não acredito em você. Sei que ela está com Adriano e isso me parte a alma em pedaços. Não sei o que vou fazer para arrancá-la de meu coração, mas não vai ser transando contigo, nem com as mentiras de ninguém." No hotel, Natália diz a Adriano mais uma vez que não quer continuar casada com ele e pede que comecem os trâmites do divórcio, pois está apaixonada por outro homem e deixa claro que o que sente por Vicente é verdadeiro. Adriano diz que não pensa em aceitar o divórcio, antes que ela lhe dê apenas uma oportunidade. Mas Natália avisa que o homem está perdendo seu tempo. Enquanto isso, Olga continua dizendo que não tem nada a ver com o rolo, mas Vicente joga na cara dela que sabe muito bem que ela tinha o celular do marido de Natália, para que pudesse confirmar sua mentira e fazer ele acreditar que ele estava sendo feito de imbecil. Furioso, ele pega a caminhonete para ir embora, e ainda diz para a manicure ligar para Adriano, pedindo que ele lhe mande um táxi, pois assim poderá ir embora dali, pois quanto mais a conhece, mais sabe que só pode esperar o pior dela. Assim que o rapaz vai embora, Simba aparece tirando onda com a cara da moça. E a discussão entre Gustavo e Sol fica ainda mais acirrada. A cabeleireira diz ao namorado que, se ele não quer um filho, os dois não têm mais nada que fazer juntos, pois ela quer ser mãe. E, se ele não quer compartilhar este sonho, é melhor que vá embora. Resignado, Gustavo concorda e diz que tudo está terminado entre os dois, e deseja que ela encontre alguém que realmente possa dar a ela a família que tanto deseja. Nas escadas do avião abandonado,
Olga conta a Simba que Adriano se adiantou e levou Natália para outro lugar, fazendo com que Vicente acreditasse que foi ela a responsável por toda a armação. O sujeito resolve dar um pitaco e afirma que foi melhor assim, mas a garota se irrita e diz para ele se calar. Chorando, a manicure grita que isto não vai ficar assim e jura que Vicente vai ser seu. No hotel, a mira de Adriano está apontada para Regina. Ele diz à filha que viu a reportagem sobre o asilo e quer ajudar. A garota resolve dizer que José vai ficar muito contente com o auxílio, e o pai pergunta se este é o rapaz que a acompanhou na reportagem. A garota afirma que sim, e ainda revela que o rapaz é seu namorado. Olga pira o cabeção e diz a Simba que quer que ele a faça se sentir uma mulher, pois está se sentindo muito pouca coisa com toda aquela situação. O rapaz se assusta com a proposta da moça, mas não nega fogo. Porém, quando ele quer levá-la ao motel, a moça diz que é pra já, mas deixa de propósito sua bolsa atirada no chão. Neste meio tempo, Vicente chega ao bar com a intenção de encher a cara e encontra Gustavo, que já está errando o penico. O rapaz resolve se sentar com um amigo, que conta o que aconteceu entre ele e Sol. Vicente aproveita para dizer que a mulher que ele ama e que achava que era a mais sincera de todas foi passar a noite com seu marido. Horas mais tarde, no motel, a garota observa as marcas dos chupões que Simba deixou em seu pescoço. O rapaz diz que está com fome e pega o cardápio do lugar, que está debaixo do papel higiênico. De repente, ela finge que se lembra que esqueceu a bolsa perto do avião abandonado e pede que Simba corra para ir buscar. O rapaz está tão revoltado que jura que vai esquecer a chefe, pois ela não vai mais fazê-lo de otário. Enquanto isso, de volta ao local onde está sua bolsa, Olga pede a Simba outro favor. Ela quer que o rapaz lhe bata na cara. O rapaz diz que não vai fazer isso, mas a manicure lembra que já pagou 30 mil pesos por um serviço que não foi feito e precisa que ele faça isso para que Vicente se arrependa de ter a deixado ali sozinha. Com isso, ela pretende que o comerciante tenha uma crise de consciência, pois vai pensar que ela foi abusada e ainda apanhou de seu abusador. No bar, Vicente, que não consegue conter sua amargura, revela detalhes de tudo o que está acontecendo entre ele e a namorada, mas Gustavo afirma que a cunhada não é como sua irmã e jamais o enganaria. Mas o rapaz não se conforma e ainda diz que está se sentindo usado, pois falou com Natália ao celular e ela mesma confirmou que iria passar a noite no hotel. No terreno baldio, Simba diz que não vai participar disso, mas Olga continua provocando o rapaz, dizendo que ele não é homem suficiente para honrar as calças que veste. Simba fica furioso e diz que vai fazer o que ela está pedindo, mas avisa que depois disto não quer ver a cara dela nem pintada de ouro. Ao perceber que o sujeito está disposto a fazer o que ela está pedindo, Olga incrementa o plano e pede que ele também rasgue suas roupas e a esfaqueie no quadril. Pegando a moça pelo pescoço, Simba se prepara para enfiar um soco na cara da moça. Enquanto isso, no motel, Adriano leva Natália à suíte que preparou para a mulher. Ela aconselha Adriano a abrir o champanhe enquanto ela vai dormir com suas filhas em outro quarto. Ao ficar sozinho, o Coringa entorna a champanhe dizendo: "Maldita velha, você não vai estragar meus planos." No dia seguinte, logo cedo, Natália liga para Vicente cheia de amor para dar, mas o rapaz, furioso, diz que não confia mais nela e não vai deixar que ela o faça de idiota. Adriano percebe com quem a mulher está falando ao telefone e grita, chamando a cozinheira, para tomar café da manhã. Vicente escuta a voz de Adriano, e o clima entre os dois fica ainda pior. O comerciante diz que não interessa o que ela tem a dizer e desliga o telefone na cara de Natália. Adriano não perde tempo e continua com a mesma chorumela, mas Natália diz que Vicente é o homem que ama, e já está cansada daquele joguinho, avisando que precisa voltar para casa. E na casa da comunidade, o pau come novamente entre Cláudio e Teresa, pois o homem descobriu que a esposa vendeu toda a sua roupa nova. Teresa diz ao marido que dê graças a Deus que ainda tenha o que vestir. O homem insiste, pedindo que ela devolva as chaves do carro, mas ela o aconselha a se acostumar com o transporte público, pois vai vender o automóvel também. Cláudio resolve dizer à mulher que ela vai se arrepender do que está fazendo, mas quando pega a carteira, se dá conta que seus cartões de crédito também sumiram. Com toda a calma, ela diz que pegou tudo enquanto ele dormia e avisa que o dinheiro que está no banco também é seu, pois foi devolvido por Adriano. O advogado insiste na mentira, mas Teresa apresenta um documento, dizendo que tem provas e mostra o depósito feito pelo ex-genro. Se fazendo de sonso, Cláudio afirma que não sabia que o homem já tinha depositado a grana, mas a mulher, que não está para brincadeira, avisa que agora é ela quem vai cuidar do dinheiro e ele não poderá mais gastar um centavo sem sua autorização.
O bebum tenta reclamar, mas recebe como resposta: porta da rua, serventia da casa. Durante o café da manhã no hotel, Natália se dá conta que Adriano aprontou mais uma, pois agora está todo amiguinho de Regina e ainda incentiva seu namoro com José, inclusive oferecendo que ela e o namorado poderiam estudar em uma escola melhor, dizendo que está disposto a pagar as despesas dos estudos do rapaz. Neste meio tempo, Sol, que foi ao hospital por causa de Olga, conversa com o médico que a moça chegou muito mal, com ferimentos no rosto, uma facada na barriga e ainda foi violada. Desesperada, Sol pede para ver a prima. Fazendo o maior drama do mundo e se fingindo de coitada, Olga mostra a cara toda amassada à cabeleireira, que se desespera. No hospital, Olga conta o que aconteceu, dizendo que estava com Vicente e os dois brigaram por causa de Natália. O rapaz a deixou sozinha em um lugar ermo e ela começou a caminhar para tentar uma carona, mas passou um caminhão e o motorista se ofereceu para levá-la para casa. Como estava frio e estava com medo, aceitou a carona, que acabou se convertendo em seu maior pesadelo. Enquanto isso, Gustavo e Vicente, que estão tratando de se hidratar depois da cachaçada da noite anterior, comentam sobre suas mulheres e o fim dos seus relacionamentos. Olga continua com o drama, acrescentando detalhes sórdidos à sua história, comovendo mais e mais a prima, que não se conforma com o que aconteceu com a garota. Mas, enquanto vê a prima cair em prantos, Olga se delicia com o efeito que está causando com sua mentira e chega a abrir o maior sorrisão sem que a prima veja. Na oficina, João Gabriel está chorando as pitangas a Donovan por causa do pé na bunda que ganhou de Olga, mas a tristeza do rapaz termina quando vê Kimberly passando na porta da oficina. Ele corre e diz à garota que, se ela quiser dar um rolê, ele está à disposição. Mas a garota resolve contar o que Olga combinou com ela e explica que a manicure já estava preparando um plano para dar o fora no sujeito, mas avisa que não quer se meter com ele, pois tem medo da moça. No hospital, Sol quer que Olga denuncie o homem que a violou para as autoridades, mas a moça diz que tem medo, pois o sujeito pode matá-la. E enquanto Valentina tenta ajudar Simba a voltar a trabalhar na oficina de Gustavo, tentando pagar o favor que o rapaz fez ao ir salvá-la de Félix, Olga faz mais drama e diz que nunca vai perdoar Vicente, pois por causa dele, ela está passando por tudo aquilo. Sol diz que o rapaz vai ter que escutá-la, mas a moça continua com o teatro. Na oficina, depois de muita conversa, Gustavo se convence a dar mais uma oportunidade a Simba, mas deixa claro que o rapaz vai ter que fazer por onde, se quiser reconquistar a confiança do patrão. Andréa chega tarde da noite à casa de Constanza e encontra a tia ansiosa para saber como foi tudo com Adriano. Feliz da vida, a garota conta que o pai foi ótimo, e sua mãe, a princípio, estava brava, mas depois acabou ficando mais relaxada com o encontro. Neste meio tempo, Regina vai correndo ver o namorado e conta que estava com seu pai. Ela conta que Adriano foi muito legal, e depois de muito tempo, todos se reconectaram, e ela sentiu que tinha uma família novamente. A Ruivinha resolve contar que falou do rapaz para o pai e ele quer conhecer o garoto, pois chegou a dizer que os dois tinham planos de estudarem juntos no cursinho pré-vestibular. Da janela do seu quarto, Vicente vê Natália se despedindo do marido com um beijo no rosto. Ela entra em casa e encontra o namorado furioso, que diz que não tem mais nada que conversar com ela e joga o envelope com o dinheiro de Adriano em cima da mesa, dizendo que sabe que ela passou a noite com o marido. Surpresa e furiosa, Natália mete a mão na cara do comerciante e começa a chorar. Na pracinha, José descobre que Regina pretende ir para uma escola particular e que seu pai está disposto a pagar pelos estudos do rapaz. Mas ele fica bravo e diz à garota que não precisa da ajuda de Adriano, pois vai conseguir tudo por si só, prometendo que vai estudar muito para o vestibular. Enquanto isso, Natália diz ao namorado que não vai permitir que ele fale assim com ela, mas Vicente está furioso e joga na cara da cozinheira que ela o enganou para se encontrar com Adriano. Natália pergunta se o rapaz quer saber o que realmente aconteceu entre ela e o marido, mas Vicente responde que não tem necessidade. A mulher resolve dizer que está decepcionada, pois se deu conta que o homem que ama não confia nela, e Vicente não deixa barato, argumentando que, na verdade, ela está com o homem que merece. Já é bem tarde quando Sol chega em casa com a prima e jura que Vicente vai ter que se explicar. Mas o rapaz ainda está ocupado, tendo a maior DR com a namorada. Vicente diz que viveu um inferno enquanto ela se divertia com Adriano. Porém, Natália responde que, se é isso que ele pensa, é melhor mesmo que os dois terminem tudo. Cada vez mais furioso, Vicente resolve responder: disso você não tenha a menor dúvida, pois não penso em estorvar seu caminho de volta ao maridinho rico.
que vai te encher de luxos e mentiras. E para que você saiba, eu, humilde como sou muito mais homem que o tal Adriano. Este sujeito pode até nadar em dinheiro, mas jamais vai te oferecer um coração sincero e limpo como o meu. Natália diz que espera que o rapaz não se arrependa do que está dizendo, mas Vicente toma fôlego e grita mais alto ainda. Quem eu espero que não se arrependa em ter brincado com meus sentimentos é você. Natália continua tentando dizer que seu amor pelo rapaz é sincero, mas Vicente não quer ouvir. Ela fica de saco cheio e diz que está profundamente magoada, pois ele colocou em dúvida não só o seu caráter, mas também a sua dignidade. O comerciante pede que ela então lhe dê uma explicação, mas a mulher resolve dizer que, já que ele não confia nela, não tem obrigação de explicar nada e termina de vez o relacionamento. Arrependido, Vicente decide ir atrás dela, mas alguém bate na porta. O rapaz decide abrir e recebe sua segunda raquetada da noite. Surpreso, ele pergunta a Sol: "Você também?" Alguns momentos depois, já em seu quarto, Natália, que está chorando muito, lembra da promessa de Vicente de que o amor dos dois seria a prova de tudo, mas ele mentiu. E na porta de casa, Vicente descobre o que aconteceu com Olga e por que Sol está tão revoltada com ele que o considerava como seu melhor amigo. Ele assume que realmente deixou a moça sozinha, pois ficou cansado dos joguinhos dela, sem contar tudo o que armou para estragar sua relação com Natália. Porém, a cabeleireira, que está com sangue nos olhos, grita que um caminhoneiro atacou sua prima e a violou. Vicente não acredita e diz que esta deve ser mais uma das mentiras da moça, mas Sol manda o rapaz ir conferir na pensão, dizendo que a garota está com a cara toda arrebentada. E a cabeleireira não para por aí. Ela conta ainda que o doutor que salvou a vida de sua prima disse que vai precisar de apoio psicológico e a atenção da família para superar o trauma, pois o tal sujeito chegou inclusive a esfaqueá-la. Vicente quer ir ver Olga imediatamente. Sol tenta impedir, mas ele sai correndo, seguido pela mulher. Regina e José, que estão chegando em casa, não entendem nada. João Gabriel descobre que Simba vai voltar a trabalhar na oficina e quer saber por que Gustavo está dormindo no escritório. O mecânico explica que sua relação com Sol terminou. O rapaz também não entende nada. Neste meio tempo, Vicente chega à pensão e bate na porta do quarto de Olga. O rapaz fica apavorado quando vê o estado do rosto da moça. O coitado se sente culpado pelo que aconteceu e pede perdão à manicure. Na oficina, Gustavo abre seu coração para João Gabriel e conta que Sol sonha em ser mãe, mas ele nunca poderá lhe dar um filho. O homem diz que espera que ela encontre alguém que realize seus sonhos e a faça feliz. Ele diz ainda que quer que Sol conheça alguém que queira ser pai, como o rapaz. O rosto do garoto se ilumina. E Olga continua o teatro, atazanando as ideias de Vicente, fazendo o rapaz se sentir um canalha. E para fechar com chave de ouro a Arapuca, a manicure diz ao rapaz que nunca vai poder perdoá-lo pelo que aconteceu. Do outro lado da pracinha, Natália desabafa com a mãe e conta que ela e Vicente não vão mais reatar o namoro, mas percebeu que Adriano está se esforçando em ficar bem com as filhas. Porém, assegura que entre ela e o marido, nada mudou. Na casa de Verônica, Maurício vai ver o pai de Andréa e conta que Omar está lutando para voltar ao México, mas os pais não o deixam. Adriano se dispõe a ajudar o rapaz a voltar ao país, pois assim Natália perceberá que ele está fazendo tudo pela felicidade das filhas, e manda Maurício ligar para o amigo. Neste meio tempo, Olga se aprofunda na dramatização e, chorando, conta detalhes do que inventou que aconteceu com ela. Vicente se sente cada vez pior. O rapaz não se aguenta de tanta culpa, mas a garota resolve dourar ainda mais a pílula, dizendo que o tal sujeito a deixou suja e tirou toda a sua possibilidade de ser feliz. Comovido, o bobalhão jura que sempre vai estar ao lado dela e vai ajudá-la a seguir adiante, pois estará segurando sua mão durante sua recuperação. Olga resolve pedir ao rapaz que vá embora, dizendo que quer dormir e não despertar nunca mais. João Gabriel chega na pensão e vê Sol chorando. O rapaz diz que soube que ela e Gustavo terminaram e por isso está ali para dar seu apoio. Porém, Sol diz que no momento está preocupada com outro problema mais grave e conta que Olga vai precisar dele mais que nunca. Vicente sai do quarto da manicure e dá de cara com o irmão. Sem dizer uma palavra, ele vai embora e Sol conta o que aconteceu. O rapaz fica indignado e entra no quarto da ex, mas ela diz que não quer que ninguém a toque. João Gabriel pergunta se é verdade o que Vicente fez e ela confirma. Sem pestanejar, João Gabriel sai enfurecido atrás do irmão. Olga se diverte com o rolo. Segundos depois, João Gabriel alcança Vicente na rua e começa a xingar o irmão.
dizendo que os pais devem estar se revirando na cova com a canalice que ele fez. José e Regina, que estão com Mário e Valentina, escutam a discussão. Vicente não revida e ainda diz a João Gabriel que tudo o que ele está dizendo é verdade e merece ouvir, pois é o culpado da desgraça da moça. Simba, que também está por perto e ouve a briga, fica assustado com a repercussão da brincadeirinha de mau gosto que ele e Olga armaram. E o chato do Adriano não desiste e resolve ligar para a Natália, que já está até deitada. O sujeito continua com o mesmo papo mole de sempre, mas Natália começa a chorar e o Coringa se dá conta que seu plano deu certo. Antes que ela desligue, ele pergunta se a mulher precisa de alguma coisa, pois ele é um amigo em que pode confiar. Natália diz que quer devolver o dinheiro que ele deu e o Cafajeste aproveita para dizer que está bem e combina de pegá-la no outro dia pela manhã às 9. Antes que a mulher consiga responder, o infeliz desliga o telefone. Na calçada, a briga dos irmãos está cada vez mais violenta. João Gabriel enche Vicente de socos, mas o rapaz não se defende. José se mete na briga, tentando apartar os irmãos, mas João Gabriel está tão furioso que ameaça encher o rapaz de porrada também. Vicente segura João Gabriel antes que ele bata no caçula e o imobiliza no chão. A turma chega e consegue separar os dois. João Gabriel resolve jogar na cara do irmão que todas as mulheres que o amaram foram muito prejudicadas, lembrando que com Olga aconteceu o que aconteceu e Lúcia acabou morta. Pra quê? Vicente diz para o rapaz não abrir a boca para falar da falecida, e o pau quase fecha novamente. Mas João Gabriel não para, e diz que a cunhada está morta porque ele a deixou sozinha. Desesperado e com o peso do remorso, Vicente se contorce na calçada com a dor que está sentindo. Até Sol e Regina pedem para o mecânico calar a boca, mas João Gabriel resolve avisar Regina para cuidar bem da mãe, pois não sabe o que pode acontecer com ela. Chorando, Vicente se defende, dizendo que não imaginava o que iria acontecer com Lúcia, nem com Olga, mas teria dado sua vida para que a esposa continuasse viva. Teresa continua tentando consolar Natália, dizendo que viu nas cartas que ela e Vicente foram feitos uns para os outros. Mas a moça lembra que o tarô tinha indicado que seu pai iria deixar a esposa para casar-se com Teresa, e isto nunca aconteceu. No bar, Cláudio conta que a esposa tirou tudo dele, e Gustavo recorda que o homem prometeu pagar a conta desta vez. Mas ele responde que isto vai acontecer, quando o mecânico lhe pagar os honorários pelo processo de divórcio. Mas Gustavo, que não está disposto a papo que dure, diz ao amigo que é melhor ele rever seus conceitos e dar um jeito no alcoolismo, ou vai perder Teresa também. Mas o sujeito continua afirmando que quando ele for nomeado cônsul da Martinica, a esposa vai pedir perdão de joelhos. Mas Gustavo, direto e reto, diz para o bebum parar com esta palhaçada, pois todo mundo sabe que ele é um charlatão. E depois de muito deixa disso, a turma consegue tirar João Gabriel e Vicente da rua. José, o caçula, dá uma bronca nos irmãos mais velhos, dizendo que não acredita que os dois foram capazes de trocar socos e ainda dizer um monte de besteiras um para o outro. E o que é pior, no meio da rua. O garoto manda João Gabriel se desculpar com Vicente, mas ele diz que não vai fazer isso, pois não quer saber nada do irmão, e diz: "Você me decepcionou, irmão." Neste meio tempo, Simba, que está no quarto de Olga, conta todo o babado para a moça que, mesmo toda arrebentada, comemora. O rapaz ainda conta que no bairro, todo mundo pensa que ela foi violentada e levou uma surra, escapando por pouco da morte. Simba comenta que a moça deve estar mesmo louca se acha que vai conseguir amarrar Vicente com aquela mentira, mas ela afirma que tudo vai acontecer como ela planejou, e o marginal constata: "Credo, você é bem tóxica." Só que Olga não dá a menor bola, e ainda revela que agora Vicente, para conseguir seu perdão e o de todo o bairro, vai ter que devolver o respeito que lhe tiraram como mulher. Por isso, vai ser obrigado a ficar com ela por toda a vida. Simba acaba recebendo o resto do dinheiro que combinou com a ordinária, e ainda diz que é muito bom fazer negócios com ela. E no bar, a troca de farpas entre Cláudio e Gustavo continua. Mas Donovan chega apavorado, contando ao patrão sobre a briga entre João Gabriel e Vicente. Na pensão, Sol trata de colocar gelo na cara do amigo e Regina não larga o futuro padrasto. O rapaz diz que está com um enorme peso na consciência, mas a cabeleireira afirma que isto já passou e o importante agora é cuidar de Olga. No meio do papo, Regina descobre que a briga entre o rapaz e a manicure foi por causa da mãe e quer saber por quê. Enquanto isso, Mário comenta com Valentina que Vicente não tem nenhuma consideração, pois não imagina como ele foi deixar a manicure sozinha àquela hora da noite. A mecânica diz que a moça não é flor que se cheire, mas não merecia passar por tudo aquilo. Mário diz que homens assim deveriam ser presos, e Valentina lembra de Félix,
dizendo que quer ver o rapaz na prisão. O advogado quer saber pra quê. A garota diz que tem muita coisa engasgada que precisa dizer ao bandido. Porém, Mário não acha uma boa ideia. Mas Valentina argumenta que, enquanto não jogar na cara do bandido tudo o que tem pra dizer, não vai conseguir retomar sua vida. Sensibilizado, Mário se dispõe a acompanhar a moça até a penitenciária. Enquanto isso, na área coletiva da pensão, Vicente explica a Regina que os pais da garota estão juntos novamente e ela cai na gargalhada, dizendo que isto não é verdade e quer saber de onde ele tirou essa bobagem. O rapaz revela que sabe que o encontro dos pais dela no hotel foi para tentar uma reconciliação. Mas a Ruivinha esclarece que, agora, seus pais estão se entendendo um pouco melhor. Mas sua mãe está muito apaixonada por ele. Vicente não entende nada e quer saber o que aconteceu, de fato. Regina conta que sua irmã passou na casa da mãe, dizendo que tinha se metido em um problemão, e só foram se lembrar de perguntar do que se tratava, quando já estavam no carro de Andréa, que na verdade as levou para uma surpresa. A menina ainda assegura que sua mãe não estava sozinha com Adriano, pois as filhas foram para fora da cidade com ela, e Natália passou a noite com Andréa e com ela. Vicente se dá conta da cagada que fez e sai correndo. Quando chega em casa, dá de cara com Teresa, que se assusta ao ver a cara amarrotada do rapaz. Ele explica que teve uma briga com um de seus irmãos e pergunta por Natália. A mulher pede que ele converse com a filha pela manhã, mas avisa que o arrependimento dele não vai servir de nada porque a mulher está muito decepcionada, pois ele é igual a Adriano. Mesmo assim, Vicente resolve ir até o quarto da mulher e pergunta se pode entrar. Natália fica na dúvida se deve ou não abrir a porta, mas quando se decide, é tarde demais. No dia seguinte, logo cedo, Mário vai conversar com Gustavo, dizendo que soube que os dois brigaram. O mecânico pede ajuda ao advogado para fazer algo por Sol e o advogado se coloca à disposição. Vicente, sem saber onde se enfiar, desce a escadaria de casa e encontra Natália, Regina e Teresa, tomando café com Benjamin. A mulher percebe que ele está machucado, mas o rapaz diz que aquilo não foi nada. Com vergonha, ele resolve não sentar à mesa, porém a cozinheira diz que o café é para todos. Quando o rapaz se senta, Natália se levanta, dizendo que Adriano ficou de passar para pegá-la, pois quer que vá tomar café da manhã com ele. Por sua vez, Gustavo vai falar com Sol e quer saber como Olga está dizendo que está à disposição para ajudar no que for preciso. Ele resolve entregar as escrituras do salão e da pensão para a cabeleireira, dizendo que falou com Mário e vai passar as propriedades para seu nome. E na saída para o trabalho, Vicente dá de cara com Adriano, que mostra um cheque com a quantia que ele pagou pela metade da casa. O rapaz diz que, na verdade, aquele é o valor que ele roubou, e o Coringa, com o maior cinismo, diz que está saldando suas dívidas, e o comerciante se tornou uma de suas prioridades. Vicente pega o cheque perguntando se tem fundos. Adriano diz que sim, e ainda comemora, afirmando que, finalmente, aquela casa será somente dele e de sua família, e completa. Mas o mais importante é que minha esposa não vai mais precisar viver nesta pocilga asquerosa. Cláudio também sai cedo para ir fofocar com Constanza. A mulher não o deixa entrar na mansão, dizendo que o sujeito não é bem-vindo ali. Mas ele não dá bola e conta que Gustavo terminou com Sol. Na frente da casa de Vicente, o debate entre ele e Adriano continua até que o sujeito diz que prometeu a Natália respeitar sua relação com o rapaz, pois acredita que está mesmo apaixonada por ele, mas ela também tem o direito de se equivocar. Vicente diz que Natália não o quer de volta em sua vida, mas o empresário ladrão retruca, dizendo que o que os dois têm é fogo de palha, e continua ofendendo e humilhando o rapaz, até que ele perde a cabeça e mete um soco na cara do sujeito, bem na hora em que Natália estava saindo de casa. João Gabriel, cheio de amor para dar, leva café da manhã para Olga, que diz que não tem fome. A garota continua com o teatro, dizendo que a única coisa que quer é deixar a face da terra. Mal o rapaz sai, ela se atraca na bandeja para comer sossegada seu desjejum. Natália fica indignada com as atitudes de Vicente, que resolve revelar que Regina explicou tudo o que aconteceu. Ela fica ainda mais furiosa e resolve sair com o marido. O melhor é a cara de Adriano, que abre o maior sorriso para Vicente antes de entrar no carro. Do outro lado da pracinha, Sol devolve as escrituras para Gustavo, dizendo que não quer nada dele. O mecânico afirma que ama muito a mulher, mas ela diz que não entende por que ele se nega a ter um filho com ela. Mais uma vez, Gustavo sai pela tangente e não explica o motivo real de sua decisão. Na mansão, Cláudio trata de pôr a pulga atrás da orelha de Constanza, dizendo que ela deveria procurar o ex-marido, se não quiser ficar sozinha.
pois a presença de Andrea naquela casa tem os dias contados, já que Adriano voltou e a garota adora seu pai. Alguns minutos mais tarde, Natália devolve o dinheiro que Adriano deu à filha, dizendo que ele use a grana para as filhas, pois ela é capaz de viver com o que ganha cozinhando. A mulher resolve revelar que vai montar sua cantina e ele se oferece para financiar um restaurante de luxo para a mulher, num lugar famoso, mas ela não quer a ajuda do nojento. O homem resolve dizer que ela não entende nada de negócios e diz que, para começar, ela precisa de sócios investidores. Natália revela que já tem dois, Mário e Vicente. José chega ao hospital para fazer companhia para a avó e conta o que aconteceu entre seus irmãos e também sobre o que Olga passou. Do outro lado da cidade, Natália descobre que Adriano deu um cheque a Vicente para quitar sua dívida com a casa e assim ele se torna o proprietário da casa e ela tem dinheiro suficiente para se mudar de lá. Algumas horas mais tarde, Mário se encontra com Elias, que quer falar com o advogado sobre Adriano. O homem conta que tem um plano para que ele recupere o dinheiro que perdeu e Adriano volte para a prisão. No hospital, Margot está furiosa e quer ir embora do hospital para pôr ordem no barraco, mas sente muita dor ainda. Ela manda José chamar imediatamente Vicente e João Gabriel, pois precisa conversar seriamente com eles. Neste meio tempo, Elias conta a Mário que Adriano propôs alguns negócios bastante lucrativos. O advogado diz que não vai participar de nenhuma tramóia, mas o empresário explica que, se quiserem destruir o sujeito, precisam mantê-lo por perto. Mário afirma que a única coisa que lhe interessa é fazer justiça a ele, a todos aos quais Adriano roubou e também a morte de sua irmã, pois tem certeza de que o Coringa tem algo a ver com isso. Algumas horas mais tarde, Adriano vai deixar Natália em casa e pergunta se ela vai convidá-lo para um café. A mulher diz que os dois não têm mais nada para conversar e ele conta que conseguiu o celular de Omar, em Londres. Prontamente ela muda de ideia e manda o marido entrar na casa. Na mansão, Constanza descobre que Andrea tem consulta marcada com o obstetra e vai com seu pai. Ela fica furiosa, agarra a mocinha com força e lembra que as duas têm um acordo. A mulher ainda avisa a sobrinha para ela nem pensar em ir morar com o pai durante a gravidez. No hospital, Margot, que está furiosa, dá uma bronca em Vicente e João Gabriel. Vicente explica que está arrependido e está ajudando Olga como pode. Mas a avó não está disposta a aturar mimimi e manda os dois fazerem as pazes imediatamente. Já em casa, Adriano e Natália resolvem ligar para Omar, que esqueceu o telefone no bar com Verônica, quando foi ao banheiro. A mulher resolve atender a chamada e se dá conta que são Natália e Adriano ligando para o rapaz. Sarcástica, Verônica tira sarro e diz que finalmente os dois estão juntos outra vez. Adriano quer saber por que ela está atendendo o telefone de Omar. Ela pergunta se por acaso ele não se enganou e ligou para ela. Furioso, ele diz que a mulher sabe muito bem que os dois não têm se contatado há muito tempo, e Natália resolve dizer que ela afirmou que estava no México, mas a loiraça responde que ela acabou faltando ao encontro marcado, pois preferiu se reconciliar com o marido. A cozinheira quer saber como ela sabe os detalhes de sua vida, e Verônica responde que este é seu segredo. Natália e Adriano continuam sua conversa com Verônica, e a doida resolve contar à ex-amiga todas as vezes em que se encontrou com Adriano, enquanto o sujeito estava casado com ela, inclusive sobre o dia em que o homem estava escondido em seu closet. Adriano resolve dizer que ela foi um erro na sua vida, pois ela foi responsável pelo desfalque na financeira. Porém, Verônica, do outro lado da linha, pergunta a Natália se ela acreditou na versão do sujeito e conta que o amante teve que fugir de Monterrey quando era novo, por causa da fraude que o pai dele cometeu. Ela ainda conta que foi uma sorte quando o sujeito apareceu, pois viu uma possibilidade de botar a mão na fortuna da mulher. Mas Verônica não para por aí. Ela diz que Adriano costumava reclamar do casamento, dizendo que era um tédio, e assim, ela se ofereceu para ser sua amante. E enquanto o enchia de prazeres, Natália permanecia como o enfeite do bolo. Sem graça, Adriano continua insistindo na sua versão dos fatos, mas a mulher diz a Natália que, se ela perdoar o infeliz, realmente é uma estúpida. Porém, chorando, jura que nunca vai perdoar o marido. Omar volta e percebe que Verônica está com seu celular. Na comunidade, Adriano continua gritando com o telefone, mas Natália avisa que ele não precisa mais se desgastar, pois Verônica desligou. Agora, ela quer saber o que a infeliz está fazendo com Omar em Londres, mas o homem afirma que ele também está surpreso com a novidade. Furiosa, Natália diz a Adriano que ele deu um jeito na amante, pois não quer mais ser incomodada, e ainda afirma que o telefonema só serviu para relembrá-la do porquê não deve confiar nele. Em Londres,
Verônica revela que foi Adriano quem ligou. Omar quer retornar a ligação, mas a mulher tenta convencer o rapaz do contrário. O rapaz, de saco cheio, manda a loira se danar e diz que vai fazer o que acha melhor. Depois de pagar a conta, Verônica liga para Elias e conta que Adriano descobriu o telefone de Omar, exigindo que ele termine de vez de destruir o infeliz, e ainda diz que o sujeito está com Natália, e isso ela não vai permitir. Elias manda a mulher para o inferno e continua sua reunião com Mário. Neste meio tempo, Natália bota o marido para fora de casa, dizendo que o que ele fez não tem perdão. Ele insiste em dizer que quer recuperar a família e coisa e tals, mas a mulher está irredutível, dizendo que não o quer em sua vida, pois ele é um mentiroso. Enquanto isso, na cafeteria do hotel, Vicente conta a Fernanda o que aconteceu entre ele e a namorada, e a médica dá razão à amiga, dizendo que sente muito, mas conhecendo Natália sabe que o que havia entre os dois terminou. Regina chega em casa e conta à mãe que o pai viu sua reportagem e fez uma doação ao asilo. Natália fica feliz, porém avisa que elas não podem confiar em Adriano, mas afirma que a filha tem toda a liberdade para vê-lo quando quiser. A garota resolve dizer que está preparando sua próxima reportagem sobre violência contra mulheres, contando o que aconteceu com Olga. Neste meio tempo, no hospital, Margot comenta com José que a história contada por Olga tem algo estranho. O rapaz conta que a moça está bem machucada e Sol teve que buscá-la no hospital. Mas a velha não se conforma e avisa que a manicure vai se aproveitar da culpa que Vicente está sentindo, pois a garota não presta. Ela diz ainda que quer conversar com a manicure e olhar nos olhos da moça, enquanto ela conta a sua versão da história, pois assim pode descobrir se a moça está escondendo alguma coisa. Natália resolve visitar Olga para dar-lhe seu apoio, mas a moça resolve dizer que o que aconteceu com ela também foi sua culpa, pois Vicente saiu desesperado atrás da namorada e não quis deixar que o rapaz fosse sozinho procurá-la. E lá vem a cantilena. A garota repete tudo de novo, fazendo com que a cozinheira também fique mal. Só que desta vez, a manicure acrescenta um detalhe. Ela diz que Vicente estava tão desesperado que chegou a beijá-la. E vendo o sofrimento do rapaz, seu coração ficou em pedaços, pois sabia que o beijo que ganhou foi porque queria se vingar da namorada, e ele até chegou a propor que os dois fossem para um motel. Mas se recusou e ele ficou como louco com sua rejeição, e foi embora, deixando a moça sozinha, em um lugar que ela não tinha a menor noção onde era. E de Londres, Omar consegue contatar Adriano, que diz que os dois têm muito o que conversar. Na comunidade, Natália está cada vez mais apavorada com a história que Olga está contando e pergunta o que pode fazer por ela. A moça dá o golpe final e diz que quer que ela abdique do amor de Vicente. Do outro lado da cidade, a conversa entre Omar e Adriano continua. O rapaz explica que foi forçado a ir embora do país pelos pais. O sujeito diz que acredita nele, mas quer saber por que Verônica atendeu ao seu celular. Omar conta que o pai mandou a mulher controlá-lo e vigiá-lo no interior. Adriano diz que tem algo muito importante para contar, mas Elias chega ao seu escritório e ele desliga o telefone. Elias diz ao sócio que já tem o bode expiatório perfeito para levar a culpa pelos negócios escuros que estão planejando, e esta criatura é Mário Ribas. Alguns minutos mais tarde, Vicente volta ao quarto de Olga na pensão para saber como a moça está e a encontra chorando e dizendo a Natália que ele prometeu nunca a deixar sozinha novamente e que vai estar sempre ao seu lado. A moça aproveita que ele está ali e manda o rapaz confirmar o que ela está dizendo. Na empresa Haddad, Adriano continua com a sua chorumela. Porém, Elias diz que ele não precisa se esforçar tanto com o teatro, pois sabe bem quem ele é e entrega uma pasta com a soma do valor que roubou de Natália, que chega a 20 milhões de dólares. Apavorado, o Coringa quer saber onde o sócio conseguiu o documento e Elias deixa claro que ele tem muito mais poder que o sujeito e agora entendeu por que ele está se fazendo de marido arrependido. O empresário ainda comenta: "Eu quero só ver a cara de Natália quando descobrir que não está perdida, pois ainda existe uma aplicação que tem quase 20 anos. E Vicente está em outra saia justa, pois Olga, no maior chororô, diz que Natália esteve ali apenas para humilhá-la. O rapaz defende a mulher e Olga continua com a mesma cantilena. Mas ele diz que a cozinheira estava com as filhas e nunca a enganou. Olga muda de estratégia, dizendo que se sente muito só e tem tido muitos pesadelos. Agora ela quer se mudar para a casa do rapaz, pois só assim vai se sentir tranquila. E do outro lado da cidade, Adriano continua tentando convencer Elias para que Natália não saiba de nada, pois não entende de negócios. Mas o empresário revela que o que ele fez se chama roubo, abuso de confiança e infidelidade financeira.
O Coringa pergunta se o sócio pretende ameaçá-lo com aquele documento, mas Elias afirma que se Natália souber, vai dar outro pé na bunda do sujeito e vai recuperar o que é dela por direito. Adriano alega que a esposa não tem como descobrir o investimento, a não ser que ele conte. Porém, revela que as fofocas ele deixa para sua esposa Salma, pois é um homem muito discreto e pede 30% daquela fortuna, ou seja, o percentual equivalente ao poder dele na empresa. Elias diz ainda que não entende como ele não conseguiu falsificar a assinatura de Natália para mover aquele dinheiro. Adriano diz que tentou, mas não conseguiu. O sócio responde que a financeira vai exigir a presença de Natália para fazer qualquer movimentação financeira. E Adriano jura que aquele dinheiro foi um investimento de 20 anos, e não vai perder a grana, nem que tenha que posar de marido arrependido. Na comunidade, Teresa vai ver Sol para saber como está Olga, e descobre que ela e Gustavo terminaram, pois o homem não quer ter um filho com ela. A mulher conta que o namorado afirmou que ela está muito velha, e ele não tem mais idade para trocar fraldas. Horas mais tarde, Natália e Vicente levam Benjamin à terapia ao ar livre para tentar fazer com que o menino volte a falar. A terapeuta diz que eles vão fazer uma atividade que o garoto gosta muito, e a cozinheira dá uma bola de presente ao menino, que começa a chorar, lembrando que sua bola escapou no dia do assalto, achando que a culpa foi dele pela morte de sua mãe. Natália insiste para que o garoto jogue bola, mas o menino continua rejeitando a brincadeira. A mulher e a terapeuta resolvem jogar bola e convidam Vicente para se juntar no jogo. O rapaz diz que vai ensinar a namorada a jogar bola, assim como ela o está ensinando a cozinhar, e Natália deixa claro que está fazendo tudo por Benjamin, pois adora o menino, mas deixa claro que depois os dois têm que conversar muito seriamente. Vicente se posiciona no meio das goleiras improvisadas e Natália marca seu primeiro gol. Ele diz que aquilo foi sorte de principiante e desafia a cozinheira a acertar novamente. E Natália marca seu segundo gol. Benjamin fica feliz da vida com a brincadeira do pai. Neste meio tempo, Constanza chega ao salão de beleza do bairro e pega a mãe dando a maior força para Sol não terminar seu relacionamento com Gustavo. Chamando Teresa de traidora, a mulher faz o maior barraco. Mário chega para buscar Valentina para jantar e avisa a moça que o dia de visitas na penitenciária é no dia seguinte. Ela pede que o patrão a dispense por algumas horas, pois precisa ir até a cadeia. A garota explica que precisa dizer umas verdades a Félix para poder seguir adiante com sua vida. Na pracinha, Natália finge que não está conseguindo driblar Vicente e diz a Benjamin que precisa da ajuda do menino, senão vai perder o jogo. E no salão, Constanza continua agredindo a mãe, mas Teresa, chorando, diz que sente muito pelas filhas não terem sido felizes no casamento, como ela. Do outro lado da pracinha, pouco a pouco, Benjamin começa a entrar no jogo de bola, mas no meio do caminho, o garoto desiste. Natália e Vicente continuam chamando pelo menino, que acaba cedendo e joga a bola para Natália, que marca outro gol. Os três comemoram felizes o progresso do garoto. No salão de Soledade, Constanza diz poucas e boas para a mãe, inclusive que ela deve estar ajudando a cabeleireira a voltar com Gustavo, pois a mulher é sua amante, assim como ela foi amante de seu pai. Teresa perde a cabeça e, chorando muito, enfia a mão na cara da filha. Neste meio tempo, a consulta ao ar livre com a terapeuta termina, e ela diz que o menino foi muito bem. O garoto encontra um amiguinho, e Vicente e Natália resolvem continuar a partida de futebol com os meninos. Neste meio tempo, Sol leva Teresa para casa, e descobre que o comerciante e a filha da taróloga também terminaram sua relação. Na pracinha, Natália conta a Vicente que Olga revelou que ele a beijou e ainda propôs a ela ir para um motel. O rapaz tenta se justificar, mas Natália diz que ele não precisa explicar nada, pois confia no homem que ama e conta a sua versão dos fatos, que bate exatamente com o que de fato aconteceu. Desesperada, ela revela que o ama muito e não quer perdê-lo, porém precisa de uma razão para que possa perdoá-lo. Adriano liga novamente para Omar e diz que Andréa está muito magoada com ele, mas ainda o ama. O rapaz diz que vai fazer de tudo para voltar ao México. O homem diz que vai comprar sua passagem e mandar os dados, mas ele deve pegar o primeiro avião de volta. Neste meio tempo, Vicente diz a Natália que ela não deve perdoá-lo, pois sabe que cagou no patê e agora tem que aceitar as consequências. Ele diz ainda que não merece seu amor, mas a mulher não dá a menor bola e agarra o rapaz ali mesmo na pracinha. Andréa descobre que seu bebê está bem e Constanza pede para ouvir o coração da criança que a moça está esperando. A socialite fica emocionada e, colocando as mãos na barriga da sobrinha, diz que seu filho precisa senti-la e ouvir sua voz. Do outro lado da cidade,
Vicente quer saber o que significa aquele abraço, e Natália diz que quer voltar a tentar uma relação, mas pede tempo. Ela ainda diz que ele não precisa fazer nenhuma promessa, e se está colocando seu coração novamente nas mãos do rapaz, é porque confia nele. A cozinheira diz ainda que se os dois conseguirem superar esta fase, nada mais vai separá-los. E na pensão, Sol encontra Olga arrumando as malas e descobre que a moça está indo morar na casa de Vicente. E na pracinha, Natália diz que está preocupada com a manicure e sabe que ele precisa ajudá-la. Porém, a mulher revela ter medo de que a manicure se aproveite da sua culpa e da sua nobreza. Vicente conta que a moça pediu para morar em sua casa, e ele disse que sim. Na pensão, João Gabriel descobre que Vicente pediu a Olga que morasse com ele, e ela aceitou. Natália monta num porco e diz que não aceita a presença da moça na casa. Na comunidade, João continua se declarando para Olga e pedindo que ela não vá para a casa do irmão, mas ela não muda de ideia. Adriano vai até a casa de Constanza para saber como foi a consulta da filha e fica sabendo que foi tudo bem e o bebê está forte e saudável. Ele conta que a relação de Natália e Vicente terminou, prometendo a Andréa que vai acompanhar sua mãe e a família. O homem aproveita para contar que tem uma surpresa para a garota e sai com ela. Enquanto isso, Olga chega à casa de Vicente e é recebida por Natália. A garota continua se fazendo de vítima e aumentando cada vez mais a história de seu abuso. Agora ela finge um ataque de pânico e, comovida, a cozinheira resolve acomodar a garota em seu quarto. Regina chega ao seu quarto e vê que a mãe está arrumando as malas. Natália explica que Vicente convidou Olga para morar na casa e ali ela não fica mais. Teresa também está arrumando as coisas, mas Cláudio está mais preocupado em saber aonde eles vão. Ele se dispõe a pedir asilo a Constanza, mas a mulher não quer saber de nada da filha. Em seu quarto, Natália diz a Olga que o mais importante é que ela se recupere logo, mas avisa que ela e o namorado já se acertaram e decidiram seguir juntos, pois estão apaixonados e decidiram que vale a pena lutar pelo amor dos dois. Do outro lado da cidade, Adriano leva Andréa para mostrar a nova mansão que comprou para a família. O homem pede que a filha convença Natália e Regina a viver na nova casa. Fascinada com a residência, Andréa diz que seria capaz de se mudar imediatamente, pois não suporta mais viver na casa da tia e aturar seus ataques. Adriano desconfia e pergunta se ela tem algo para contar a respeito de Constanza, mas a garota desconversa. O pai avisa que tem mais uma surpresa para ela. Como se tivesse 2 anos, a patricinha barriguda dá pulinhos e bate palminhas de felicidade. Uma criança esperando outra criança. Bem, para fazer mais suspense, Adriano diz à filha que esta outra surpresa custou muito trabalho para conseguir, mas já mandou trazer ao México. Em Londres, Omar nem acredita que em 3 horas estará voando para o México. Porém, quando está saindo, dá de cara com Salma, que com a maior cara de pau grita: "Chuchu amado da minha vida, aqui está a mamãe." Vicente chega em casa e se depara com Natália e a família indo embora. A mulher avisa que Olga já chegou e está muito bem instalada em seu quarto. E já que a manicure necessita fazer uso da sua casa, ela e sua família vão sair. Benjamin começa a chorar. Em Londres, na maior saia justa, Omar diz que precisa sair e tenta se livrar da cacatua, mas ela se aboleta na cama do rapaz, dizendo que está muito cansada. Na comunidade, Natália e Regina tentam consolar Benjamin, que não para de chorar, mas a moça explica que só vai ficar fora enquanto Olga se recupere e vá logo embora. Neste meio tempo, Salma diz que o pai do rapaz está preocupado, pois sabe que ele quer voltar para o México. O rapaz resolve dizer que vai levar a mãe para um hotel, porém ela não quer e avisa que vai dormir ali. E pela primeira vez em toda a novela, Cláudio dá uma dentro e aconselha a família a aproveitar o lanche que Vicente trouxe, passarem a noite ali e pela manhã, com a cabeça mais fria, decidam então o que fazer. Todo mundo concorda e estranha a sensatez do bebum. Natália acaba cedendo, mas avisa que vão embora de qualquer jeito no dia seguinte. Já é tarde quando Andréa chega em casa e conta à tia sobre a nova mansão da família. Constanza avisa que a moça combinou de passar ali toda a sua gravidez e ainda avisa que assim que ela entregar o bebê, poderá ir para onde quiser. Vicente coloca o filho para dormir e promete ao garoto que vai ajeitar tudo para que Natália não vá embora. Na cozinha, Regina conversa com a mãe e diz que vai sentir falta dos amigos do bairro. Mas Natália deixa claro que, enquanto Olga estiver ali, ela não vai ficar. Vicente chega e a cozinheira deixa claro que não está indo embora por ciúmes, mas avisa que está chateada, pois a casa também é dela, e o rapaz devia tê-la consultado antes de convidar a manicure para morar ali. O rapaz novamente se condena e diz que continua escorregando na maionese, não sabendo mais o que fazer para não perder a namorada.
Natália diz que o que ele tem que fazer agora é procurar ajuda profissional para que a moça se recupere e ainda revela que, se ficar, ela e a manicure vão viver brigando e isto não ajuda em nada. E enquanto Vicente e Natália trocam beijos na cozinha, a serpente cor-de-rosa resolve ir ao quarto de Benjamin incomodar o menino, que já está até dormindo. Ela resolve se deitar na cama do menino e mostra a cara machucada, dizendo que a culpa foi do pai e ainda diz que o homem é responsável também pela morte de Lúcia, pois foi ele quem mandou a mulher ao banco. O menino tenta escapar, mas a víbora o agarra e continua torturando o garoto. Como se não bastasse, ela lembra que Natália está indo embora e que ela e Vicente vão viver ali muito felizes. Para piorar, ela diz que vai se tornar a mãe do menino, mas particularmente não teria uma criança tão feia quanto ele. Ela ameaça Benjamin de levá-lo ao local onde o pai a abandonou e deixá-lo lá, se o garoto não se comportar. Na cozinha, Vicente quer saber onde Natália vai morar, mas ela diz que ainda não sabe. O rapaz saca o cheque que Adriano deu e diz que com aquele dinheiro compra a metade da casa e ela pode usar para ficar em outro lugar. Porém, a mulher diz que não quer mais comprar sua parte e Vicente diz que não quer vender. Os dois se dão conta que preferem ser proprietários, juntos, e o comerciante propõe então que usem o dinheiro para montar a cantina de Natália, no pátio da casa. Feliz da vida, a cozinheira topa a proposta e sela o acordo com um beijo.